Então, Boa boa noite. noite, pessoal. Boa noite a todos. Sou Fernando Lupicelo, sou o atual diretor científico da Regional Santa Catarina da SBOT. E vamos dar início à reunião hoje do dia 27 do módulo de coluna. Queria primeiramente agradecer o doutor Felipe Menegas aí pela ter aceitado o convite de coordenar essa reunião científica online e agradecer aí todos os participantes que aceitaram o convite, né? Participantes aí que a gente conhece, que são bem ativos no meio científico, com certeza abriram mão de alguma atividade para estar hoje aí com a gente. Então, o Luiz aí participa bastante. Queria agradecer a vocês por aceitarem esse convite. A gente queria lembrar que essa é uma reunião gravada. Avisem, podem colocar nos seus Instagrams também. Essa reunião fica salva nas nossas plataformas, especialmente no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde entrar vai poder acessar isso aí depois lá com mais tranquilidade. Queríamos agradecer, então, também a Adium, aí, que é a patrocinadora exclusiva dos nossos eventos online, por mais esse evento. Queria passar a palavra à doutora Cíntia, que é a nossa presidente aqui da Regional, para também dar as boas-vindas, e depois a gente passa a palavra, então, para o doutor Felipe Menegas, que vai coordenar a reunião da noite. Obrigado a todos mais uma vez, damos por aberta a reunião. Boa noite a todos. Em nome da SBOT Santa Catarina, agradeço a disponibilidade e a presença de todos para participar da nossa reunião. Eu acho que já pode começar, né, Menegas? Tá bom, Cintia, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Tá. Então, boa noite a todos também. Eu gostaria de agradecer aí, especialmente ao Dr. Fernando Lupicelo e a SBOT Santa Catarina pelo convite aí para organizar essa reunião. É uma honra para mim aqui poder estar com vocês e participar e discutir sobre coluna nessa noite. E gostaria também de agradecer aos meus colegas que aceitaram o convite, Dr. Luiz Gustavo, Fernando Lira e o André Arruda. Muito obrigado por ter aceitado aí. Fico bastante feliz de vocês estarem aqui com a gente. E eu vou começar aqui apresentando essa turma toda. Então, só deixa eu arrumar uma coisa aqui na minha frente aqui dos participantes. Aqui, beleza. Deixa eu... Tá certo. Então, aqui o Dr. Luiz Gustavo, ele vai falar sobre... Opa, isso aqui. Ele vai estar falando hoje sobre diagnóstico da dor lombar, onde estão os geradores da dor e como identificá-los. Opa, tô pulando aqui. Ele é membro da equipe de coluna do Hospital Universitário Cajuru, membro da Comissão de Capacitação Profissional da Sociedade Brasileira de Coluna, é o presidente eleito da SBOT Regional Paraná para a gestão 2024 e mestre em Ciências da Saúde. Na sequência, o Fernando Lira, lá do Chile, vai falar para nós sobre a artrodese lombar para espondilose e dor lombar axial, as indicações, opções cirúrgicas e os desfechos clínicos. Ele é médico-chefe da equipe de coluna do Hospital São José, em Santiago do Chile, membro da equipe de coluna da Clínica Santa Maria e membro da Sociedade Chilena de Ortopedia e Traumatologia. Por fim, a gente vai ter o Dr. André Arruda, que vai falar sobre o reparo biológico da doença discal degenerativa, uso de células-tronco, PRP e fatores de crescimento. O André, ele é formado em medicina pela PUC-PR, fez ortopedia e traumatologia no Hospital Universitário Cajuru, fez um fellowship no AO Research Institute, ele fez cirurgia da coluna no Hospital Ortopédico em BH, tem mestrado em Ciências da Saúde e Gestão Hospitalar pela PUC-PR, MBA em Gestão, Serviço de Inovação em Saúde e uma pós-graduação em Auditoria e Compliance. Mais uma vez, muito obrigado, e eu queria agora já passar a palavra aí para o Dr. Luiz Gustavo. Vou interromper aqui meu compartilhamento. E aí fica à vontade aí, Dr. Luiz, para fazer a tua apresentação. Muito obrigado. Ok. Bom, boa noite a todos, pessoal. Agradeço aí imensamente o convite e a oportunidade com vocês. Agradeço a doutora Cíntia, grande presidente, o PH, Fernando, todo mundo e os colegas que estão participando também. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. O legal desse tipo de formato é a interação, uma das coisas que eu mais acho bacana. Então, eu vou pedir para vocês ficarem absolutamente à vontade para deixar a câmera
e o microfone aberto, e assim que eu vou comentando, que eu vou falando aqui com vocês, vocês vão me perguntando, comentando, pode me pausar aqui que eu acho que a gente discutir o tema no momento que a gente está conversando é bem legal, tá? Eu não vou conseguir acessar o chat, mas, por favor, pode me parar aqui os moderadores e os participantes sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da dor lombar. Na verdade, esse é um tema bastante difícil, devido à complexidade e à quantidade de situações que podem levar a um quadro de dor lombar. Então, na verdade, falar sobre esse tema não é também muito fácil. Eu sempre acho que está faltando alguma coisa. Eu sou do Hospital Universitário Cajuru, que é o nosso serviço de formação, e agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Então, lá. Os objetivos da minha aula são identificar realmente as principais fontes de dor lombar e correlacionar os achados de imagem que nós encontramos nos exames com as queixas dos pacientes, tá? Então, esse, na verdade, é o contexto inicial, o contexto básico da avaliação com o paciente com dor lombar. Então, veja, quando a gente coloca causas de dor lombar, existe uma infinidade de situações, né? E, de novo, é aquela coisa que você sempre fala, deve ter mais coisa, tem tantas a quantidade de causas, que às vezes esquecemos alguma causa. Mas, assim, lombalgia, né, é um termo extremamente genérico. Não significa muita coisa. Significa que o paciente tem dor na região lombar. Nada mais do que isso. E por isso que as pessoas, os artigos, os trabalhos se referem à lombalgia como lombalgia inespecífica, em grande parte dos casos. Porque não tem uma causa de dor definida, né? A gente chama de uma lombalgia por uma determinada doença. Por exemplo, o paciente tem uma dor facetária, né, uma síndrome facetária. Aí ela deixou de ser uma dor inespecífica e tem um diagnóstico. E aqui nós temos desde dores simples, dores musculares, né, que são, eu chamo de lombalgia comum, que é aquela lombalgia que quase toda a população tem um dia na vida, né? Os estudos mostram que 80% das pessoas experimentam um quadro de dor na região da coluna ao longo da vida, e a imensa maioria é dor inespecífica, dor benigna, que acaba melhorando de maneira espontânea, né, autorresolutiva. Aí nós temos as patologias em questão. E eu ousaria dizer que essa dor inespecífica, né, que pode ser muscular, ligamentar, tensional, contratural, ela responde por mais ou menos 90% dos casos de todas as lombalgias, né? Depois disso, nós temos os casos que têm realmente uma patologia vertebral associada ou alguma outra patologia levando à dor. Aí nós entramos nas doenças da coluna, síndrome facetária, a dor de origem discogênica. Existem quadros um pouco mais avançados, como as instabilidades da coluna e as deformidades, que podem levar a um quadro de dor lombar, aí sim de causa definida na coluna vertebral. E, além disso, existem outras alterações que são paralelas, né, ao quadro de lombalgia. Então, nós temos a dor sacroiliaca, nós temos doenças reumatológicas, né? A sacroileite, ela pode ser degenerativa ou inflamatória, pode sugerir um processo reumatológico, mas ela pode ser isolada e tem uma investigação bem específica para isso, desde padrão da dor, exames físicos para dor, exames de imagem para sacroiliaca e até bloqueio teste da articulação. Doenças reumatológicas são aquelas que existe uma quantidade grande, né? São as espondiloartropatias, que, em geral, o paciente tem um quadro diferente de dor. É uma dor constante, piora com atividade física, um comportamento mais noturno, não associado a achados vertebrais importantes. E a gente tem o que é mais grave, é a dor tumoral infecciosa, né? Infecções primárias podem existir de diversas causas e processos tumorais também podem. Então, mas aí a gente já entraria num outro contexto que eu não vou avançar muito, tá? Então, veja, o que é básico, né? O que está escrito. Anamnese e exame físico são os pilares para o diagnóstico e planejamento do tratamento. A maioria dos pacientes já entra no consultório e quer te mostrar o exame, né? Muitas vezes ele nem entende, ele acha que a coisa mais importante é o exame, mas para a gente, definitivamente, a anamnese e exame físico são os mais importantes. O exame de imagem, ele é complementar. Pacientes que fogem um pouco do padrão típico, pacientes com mais de 50 anos de idade, dor há mais de um mês, história prévia de tumor,
alterações laboratoriais, aí você começa a pensar em outras causas, infecciosa, tumoral, né? Então, existem o que nós chamamos de sinais de alerta, né? A dor que persiste por muito tempo, que tem sintoma neurológico, que está associado a um trauma, perda de peso, emagrecimento, história prévia. Aí você tem uma indicação mais formal de fazer exames, né? Quando você não tem sinais de alerta, muitas vezes você pode acompanhar o paciente ou até utilizar exames mais simples e usar outros exames numa sequência se não tiver melhor. O exame físico é aquela rotina, né? Inspeção, palpação, a manobra de abertura de movimento. Tudo que a semiologia nos ensina muito bem. E devemos sempre fazer a avaliação radiológica e tentar ao máximo correlacionar com os achados de imagem. O que a gente encontra com muito frequência são achados de imagem que não têm relação nenhuma com os sintomas. Tá? Isso deve ser muito claro. Eu acho que a chave do sucesso com o tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, é uma boa correlação de sintomas com imagem. Então, é comum a gente ver o paciente que tem uma queixa inespecífica e uma imagem que não te convence. Aí, esse é o paciente que vai pôr o pé no freio, né? Vamos investigar melhor, mas não é o momento para ser agressivo com uma cirurgia para o paciente. E a ressonância em casos bem específicos, como eu já comentei. Então, como eu falei antes, né? A primeira causa de dor é a dor comum, né? A gente chama de dor muscular. É aquela coisa no paciente jovem, foi fazer um esforço, foi empurrar um guarda-roupa, levantar uma cama e deu aquela travada. Dói pra caramba, o paciente vai se medicar. Muitas vezes ele acaba sendo solicitado para um monte de exames, que eventualmente mais atrapalham do que ajudam. E depois a dor passa aí 3, 4, 6 semanas e some. Tá? Então, isso não tem doença e os exames acabam não mostrando nada, né? Que é o que a gente chama de lumbago, dor contratural, ou contusão, né? Contusão na região, por um trauma esportivo, por exemplo. Então, esse é um quadro que não preocupa, mas é bastante frequente no consultório e é uma causa bastante comum de lombalgia. E em relação à parte muscular, outra coisa que é interessante também, ó, isso aqui já não é tanto para lombalgia específica. É uma avaliação que a gente faz do padrão muscular para pacientes, claro, que têm lombalgia e você precisa intervir ou considerar algum tratamento mais agressivo, e pode ser um fator que não te ajude a melhorar muito. Isso aqui é a classificação de Gutalier, né, que vem do ombro, aplicada para a coluna. E veja, vai do grau 0, que é a consistência, a imagem da musculatura paravertebral igual ao psoas. Você veja que em todos os graus o psoas está sempre igual. Agora, essa alteração aqui, que começa com lipossubstituição, depois aumenta aqui, ó. Olha aqui como tem gordura, como está cheio de marmoreio, né? Olha aqui, ó, no grau 4, como é grave. Olha essa paciente que eu vi segunda-feira. Praticamente não tem músculo. Esse paciente, com certeza, ele tem um grau de insuficiência, de estabilização de toda a estrutura que a gente tem na cintura lombar e tem um desequilíbrio grande, não tem complexo muscular importante. Isso atrapalha para desfechos cirúrgicos e tem relação com a dor. Evoluindo um pouquinho agora para problemas da coluna mesmo. A primeira patologia que eu vou citar aqui é a doença facetária, né? Então, veja, aqui é a parte da anatomia. Nós sabemos que tem o ramo ventral e o ramo dorsal de cada raiz. E esse ramo dorsal, ele emite outros ramos. E o mais importante é o ramo medial, né? o medial branch. Ele que inerva essa articulação, a faceta articular, e e tem relação com o tratamento. Isso é uma coisa importante, ele que dá sensibilidade. E existem como a gente graduar, né? Classificar a alteração da faceta articular. Existe a classificação de Fujiwara, que ele mostra graus leves até o mais avançado, como que você avalia e interpreta a doença facetária. E a doença facetária é interessante que ela tem uma distribuição de dor que muitas vezes pode confundir com uma ciática. O típico é ser uma dor lombar que irradia para glúteo, face posterior da coxa. Mas tem, por alteração dermatômica, né, por padrão dermatômico, pacientes que referem a dor em outras áreas, inclusive abaixo do joelho, que confunde um pouco com a ciatalgia. Essa síndrome nada mais é que um processo de dor originado dos componentes dessa articulação, tá? E, caracteristicamente, isso é bem interessante, é o paciente que tem uma dor, principalmente quando você faz a extensão da coluna. Então, aquele exame simples, né, de você pedir para o paciente fletir e estender a coluna,
é bem interessante, né? Por regra, o paciente que o problema dele é discogênico, a dor é mais na flexão ou rotação. E a dor é mais na extensão, é a doença facetária. E a faceta, né? Ela é uma articulação verdadeira, tem líquido articular, tem membrana sinovial, tem cartilagem ali, né? Então ela funciona mais ou menos como uma articulação do joelho ou do quadril, uma articulação regular, né? Embora a relação entre o segmento, né, que é a vértebra de cima e de baixo, não seja totalmente embasada nessa articulação, existe um componente de articulação convencional no segmento. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta até agora? Estão me escutando, né? Sim, Sim, doutor Luiz, Lúcio. por enquanto aqui no chat Ok, tudo bem, não, ninguém perguntou nada aqui ainda não, pode tá bom. seguir. Então vamos evoluindo com a causa discogênica, né, ou doença degenerativa do disco, a famosa DDD, né? A degeneração do disco, ela pode ser assintomática ou ser simplesmente algo da idade do paciente, muito comum depois dos 40 anos, menos comum antes, mas por fatores genéticos e mecânicos ela pode acontecer mais cedo. Então aqui seria um disco, né, totalmente adequado, com um núcleo bem gelatinoso dentro e o ânulo bem robusto e com uma característica de imagem muito similar. E aqui um disco degenerado, um disco seco, né, não tem, dá para ver aquela água dentro do núcleo, um padrão de degeneração e ruptura do ânulo. Então são situações diferentes, né? Existe uma graduação para isso, para degeneração do disco, que é a classificação de Firman. Ele vai desde um disco homogêneo, normal, como é na imagem A, passando pela imagem B, que é uma desidratação. O C e D, que é o Firman 3 e 4, são processos em que já tem um pouco de perda de altura, com formação de abaulamentos, e uma imagem bem mais escurecida, assim, ou seja, perda de água, desidratação do disco. E o 5 é aquele disco que já está estável, né, que já tem os teófitos grandes e o disco está quase colapsado. Então, os que têm mais relação com os sintomas são o 3 e o 4, que são discos altos, relativamente altos, né, com altura relativamente perdida, e que têm mobilidade. Então, no 5, a mobilidade ela já é praticamente perdida, então já é uma fase mais de estabilização, né? Bom, o disco ele tem esse processo de degradação que muitas vezes começa bastante cedo, tá? E ele evolui depois dos 30 anos, mas muitas vezes a gente não encontra nada de imagem muito clara. A partir dos 40, 45 anos é mais comum. E começa as alterações no ânulo fibroso. Então aí começa um processo degenerativo que pode ser puramente um envelhecimento assintomático, ou ele pode ser um processo de alterações de imagem, a gente também poderia chamar de envelhecimento do disco, mais sintomático, né? Então, aí a gente chamaria de doença degenerativa sintomática do disco, né? A questão é que existe um universo de sintomas, né? Então, a gente vê pacientes com pouca alteração no disco, com muito sintoma, e pacientes com muita alteração no disco e pouco sintoma. Então, não existe uma especificidade muito clara na correlação entre os achados de imagem e os achados clínicos, né? Lembrando que na dor discogênica, a dor é muito mais rotacional, é aquele paciente que desperta à noite, que ele vai girar o tronco e tem aquela dor, ou na flexão, uma vez que você comprime o disco. E a dor ela também pode ter alguma irradiação para a coxa, confundindo eventualmente com o quadro forfetário. E é a causa mais comum de dor lombar ou de lombalgia específica, ou seja, lombalgia associada à patologia vertebral. Aqui um caso, uma paciente que eu operei recentemente, então veja, ela tinha aqui uma imagem muito marcante do disco, né, muito marcante no disco, e por outro lado, alterações muito discretas na faceta, tá? Então a gente fica com dúvida o que é. O fato é que o segmento está ruim, mas se a dor é mais discogênica, para você pensar em tratar a dor discal, ou se é mais facetária, que você pode ter opções terapêuticas, muitas vezes você tem que fazer um bom estudo de imagem e um exame clínico. Agora, se você for tratar, principalmente em sendo uma artrodese,
ela vai atuar nas duas causas, né? O Modic, alterações de Modic, né? Michael Modic foi um radiologista que descreveu essas alterações, mas o objetivo dele era identificar que tipo de alteração discogênica, né, independente do grau de desgaste, de degeneração, teria relação com os sintomas. Então, veja, no tipo 1, o MODIC 1, né, ele é baixo sinal em T1 e alto em T2, o 2 é alto nas duas captações, e o 3 também é baixo nas duas captações. Sendo mais comum o tipo 2, aqui como ele descreve no final. Embora isso ajude no diagnóstico, ele não é muito específico para citar, não tem uma relação muito lógica com o sintoma. Ou seja, tem pacientes com alterações importantes com pouco sintoma e o contrário também é verdadeiro. E, além disso, nós temos outras causas, né? Nós temos as instabilidades da coluna, né, que são secundárias aí ao processo discogênico ou processo facetário, mas daí já não é mais um processo discogênico facetário isolado. Então, aqui eu queria mostrar para vocês a importância de uma radiografia dinâmica, né? Muita gente acha que rotineiramente não muda a conduta, mas veja aqui um paciente que foi fixado no passado, uma artrodese que não distribuiu, não reequilibrou a lordose da região baixa da L4-S1, e o paciente começou a fazer uma hipermobilidade em extensão da coluna lombar para compensar o desalinhamento de baixo. Então, esse paciente aqui, na ressonância, ele tinha alteração discal discreta e tinha hipertrofia facetária, né? Mas vocês vejam aqui que nas medidas, isso mexia quase 20 graus, né? Então, toda translação acima de 3 milímetros ou angulação acima de 10, você pode chamar isso de critérios radiográficos de instabilidade. Então, vocês vejam aqui o quanto que abria, né? Vejam na terceira imagem aqui, ó, fazia uma boca de peixe aberta aqui, ó, mostrando que tinha um movimento anormal, e eu acabei fazendo um tratamento cirúrgico para ele. E também nessa mesma questão do processo degenerativo que leva já a alterações secundárias, né? Então, começa com uma degeneração discal ou facetária, depois acaba evoluindo com uma instabilidade ou com uma deformidade de causa degenerativa, tá? Degenerativa. Então, de novo, aqui a mobilidade aumentada, a excursão do segmento, ou seja, a listese que ele está associado, né? Então, isso podem ser alterações importantes. E esse é um estudo, mais sobre um trabalho feito aqui pelo nosso grupo, que tenta correlacionar um pouco a quantidade de alterações facetárias à instabilidade lombar, tá? Mas, então, além da instabilidade, existe também a deformidade, e é justamente isso aqui que eu estou mostrando, tá? Então, um paciente que tem perda de altura discal, de maneira assimétrica, laterolistese, perda do alinhamento sagital. Então, é um paciente que tem razão para sintomas, né, tanto neurais quanto lombalgia crônica. E é um caso que também a gente acaba, muitas vezes, considerando tratamentos mais avançados. E esse tipo de caso complexo, que já acontece em pacientes com mais idade, realmente é um quadro importante de lombalgia, tá? E aqui um outro quadro para exemplificar, também um outro paciente que tinha uma degeneração do nível adjacente, que é uma outra causa de dor, né? Uma vez que o Fernando comentou, o número de cirurgias com fusão tem aumentado muito. As doenças da degeneração adjacente, então, não são raras no cenário dos pacientes que não são tratados com bom realinhamento. Então, vejo uma deformidade criada no segmento de cima, tá? E mais uma vez, existem daí as situações que a gente tem que ficar alerta e tratar com tratamentos em investigação mais avançada e até combinada com outras especialidades, em pacientes que você tem suspeita de que o quadro possa não ser apenas da coluna ou não inespecífico. Aí seriam, por exemplo, como eu citei antes, as doenças reumatológicas, infecciosas e tumorais, tá? Então, concluindo, o mais importante interpretar bem o sintoma do paciente. O paciente fica feliz quando você examina bem ele e quando você é criterioso para tentar relacionar os sintomas com os achados de imagem. Então, tem pacientes que têm causas bem específicas de dor e pacientes que não têm, né? Então, a anamnese continua tendo a regra, o exame ele deve ser solicitado quando necessário. Uma outra coisa que nós vemos muito frequentemente é pacientes contaminados pelo exame.
Então, o cara desenvolve uma dor lombar, que é autolimitada, uma contratura, um mau jeito. Aí pedem uma ressonância, que hoje os pronto-socorros pedem ressonância para todo mundo. Aí o cara acha um disco degenerado que há 20 anos está lá e nunca incomodou ele. Aí o que acontece? A partir desse momento, ele passa a achar que tem problema na coluna e fica com isso marcado na vida dele. Então, agradeço mais uma vez, pessoal. Vou compartilhar aqui. Desculpa se eu estendi um pouquinho demais. Doutor Luiz, obrigado pela apresentação, tá? Vou deixar as perguntas para o final aqui, tem uma pergunta, mas eu deixo para o final, tá? E Fernando Lira, se quiser compartilhar a tua tela e continuar com as apresentações, eu acho que vamos dar sequência e no final a gente vai respondendo e discutindo aí as perguntas. Tá bom. Então, primeiro eu agradeço a invitação do Felipe Menegas, quem conheço da meu tempo que morei no Brasil. Eu vou tentar falar português, mas eu acho que vai ser portunhol. Às vezes são vocês que falam em portunhol, agora vai ser a inversa, né? É para mim um prazer muito grande. E a aula que eu vou fazer é a relação da fusão, tá? E o fenômeno da espondilose. A verdade é que a fusão espinal é um procedimento que cada vez aumenta mais e mais. E é um tratamento que é bem discutível da teoria, porque a coluna é algo que é móvel. E nossa cirurgia transforma uma coisa que é móvel, que está desenhada para transformar cargas e ter mobilidade, em algo rígido, que vamos a perseguir uma fusão. Quando revisamos a tendência da cirurgia da coluna, tem vários reportes de Rajahi e Sheikh que mostram que o aumento da taxa de fusão espinal nos Estados Unidos no último tempo é muito importante, muito considerável. Se você compara essa taxa de fusão em relação a outros procedimentos cirúrgicos, como é o reemplaço da prótese de quadril ou a prótese de joelho, você vai ter que a fusão espinal é cada vez mais feita e tem mais indicação. Assim como você tem mais cirurgia, também tem mais complicações. Então, o que acontece é que no mundo, particularmente nos Estados Unidos, estamos fazendo mais fusão. Por quê? Qual é a causa? Geralmente, a espondilose vai ser a manifestação clínica da espondilose é a lombalgia crônica. E os pacientes com lombalgia crônica é um paciente que geralmente nós falamos que é chato, é um paciente difícil. É um paciente que tem múltiplas consultas, que tem muitas vezes vários procedimentos. No tempo antigo, tinha geralmente tratamentos conservadores, tratamentos de percutâneos da cirurgia, e atualmente, no último tempo, cada vez são mais os procedimentos que a indústria intenta oferecer para esses pacientes. E são pacientes que têm uma lombalgia que deteriora a qualidade de vida e que são muitas vezes estão desesperados para procurar uma solução. Então, aí é uma área, um espaço da prática da medicina que sempre é difícil e que temos que tentar actuar através da melhor evidência possível. Como vocês podem ver na imagem, o processo interespinoso, a estabilização dinâmica, hoje são procedimentos que na literatura tem certeza absoluta que não brindam uma boa opção de tratamento. E hoje temos, em vez de estabilização dinâmica, esse tipo de procedimento, temos procedimentos intradiscais que nos brindam a endoscopia, procedimentos intravertebrais para ramo vertebral e diferentes tecnologias que vão aparecendo. E o problema é que o dolor crônico, e isso que falava também Luiz Gustavo, que é uma aula muito boa, é uma experiência que é bem complexa e que tem múltiplos fatores que vão a definir os desfechos. Não é só um tema da cirurgia, é também um tema da nocicepção, é um tema de condutas biofísicas, de fatores, comorbilidades. Então, tudo isso tem que entrar na equação e na seleção do nosso paciente. Então, esse aqui é
uma imagem que meu chefe do fellow falava permanentemente, que temos que tentar ter um paciente ótimo, um cirurgião e uma técnica cirúrgica ótima, e o desfecho vai ser o melhor possível. Mas esse processo aqui, na lombalgia crônica, é bem difícil. Então, a seleção do paciente é provavelmente o cornerstone, ou a coisa mais importante. E nessa, a ressonância magnética tem hoje nosso armamento de uso mais frequente. Temos também alguns procedimentos diagnósticos que podem nos ajudar. Temos uma tecnologia de imagem mais nova, como é o SPECT-CT, e vamos a revisar um pouco como isso pode estar no serviço da nossa seleção do paciente. A verdade é que quando falamos de ressonância magnética e os hallazgos que generalmente associamos à lombalgia crônica, é muito interessante recordar o trabalho de Boden, que tem hecho muito tempo atrás, donde vemos que en población asintomática, completamente asintomática, vamos a hallar, a encontrar patología discal. Y esos son pacientes que no tienen síntomas. Cuando vamos a esta revisión más reciente, podemos ver que los hallazgos imaginológicos de la resonancia magnética, como los cambios Modic, el GIS, si bien aparece con mayor frecuencia en población sintomática, también se encuentra en pacientes asintomáticos. Entonces, eso genera y siempre va a existir el debate de cuál es el verdadero o el verdadero valor de estos hallazgos en el origen del dolor. Respecto a los cambios Modic que citaba Luis Gustavo, bueno, es muy interesante que si bien es un hallazgo que es altamente sugerente de origen de dolor, aparece en población asintomática y sabemos que depende de múltiples factores, de daño sistémico, de obesidad de pacientes, y cada vez más, inclusive, se ha visto que puede estar vinculado, asociado a una alteración de una microbiota intradiscal. Hay algunos reportes de tratamiento antibiótico sin resultado, la verdad, del cambio Modic. Pero, una vez más, la figura del cambio Modic y su valor en el dolor lumbar crónico y en la espondilosis es debatible y complejo. Entonces, ¿qué tenemos desde la literatura? Sabemos que los pacientes que tienen cambio Modic y que son sometidos a disectomía tienen probabilidad de desarrollar mayor lombalgia. Y tengo un reporte como ese de ese grupo de Alemania que muestra que pacientes con cambio Modic 1 en patología discal única tienen mejores resultados clínicos cuando son sometidos a artroplastia discal. Eso es de la Charité. Entonces, ¿cómo poder diferenciar entre los pacientes? Bueno, aparecen estos procedimientos diagnósticos. Este es un trabajo bien interesante de Butterman, donde aplica corticoides intradiscales. Ustedes sabrán, tiempo atrás, la discografía, si bien fue un elemento utilizado en su momento, el doctor Karaji de la Universidad de Stanford tiene varias publicaciones donde demuestra que la discografía con un control en un disco sano no tiene una buena correlación clínica, sino que está muy influida por factores psicológicos y demás. Entonces, acá en este trabajo pueden ver que pacientes que tienen patología discal con alteraciones de las placas vertebrales tienen mejor respuesta a esteroides intradiscales que aquellos que no tienen cambios de placa vertebral. Entonces, puede ser que este sea un criterio y una herramienta útil en el diagnóstico y en la selección de nuestros pacientes. Respecto a los bloqueos facetarios o procedimientos de bloqueo, lo ideal es tratar de hacerlos para seleccionar pacientes y poder correlacionar el origen del dolor de manera que exista al menos una correlación entre el anestésico y la vida media del anestésico que usamos y la ausencia de dolor. Particularmente en Chile, los bloqueos facetarios tienen un costo asociado y una manera de realizarse que no nos ayuda mucho en la selección de pacientes, pero el doctor Asenjo, que es un anestesista dedicado a dolor,
hacen bloqueos facetarios guiados por ultrasonografía en la sala con lidocaínas y bloqueos selectivos para poder identificar el origen del dolor. Finalmente, como les mostraba antes, una herramienta nueva que aparece en la selección de los pacientes es el SPECT-CT, tecnología que mezcla, ¿cierto?, la cintigrafía ósea con la tomografía. Y este trabajo del Dr. Tender, que muestra cómo se seleccionó pacientes con SPECT-CT a través de cambio de las placas vertebrales, un N reducido de 23 pacientes que al ser sometidos a fusión demostraron una mejoría clínica a través de encuestas, no es con el ODI, que también le resta un poco de valor. Y si vamos a revisiones más extensas, vemos que relativo, como se muestra en la tabla, en la parte baja de la imagen, ustedes pueden ver que son solamente 3 trabajos que hacen correlaciones de dolor lumbar crónico y de fijación en dolor lumbar crónico y el valor del SPECT. Y esos son todos con encuestas de satisfacción, con seguimientos cortos y generalmente retrospectivos. Por tanto, la evidencia y la calidad de la evidencia en relación al SPECT-CT y su uso en selección de pacientes para fusión lumbar es débil. Tiene un poco más de fuerza en cervicalgia y una mejor asociación en selección de facetas o de hipercaptación facetaria para ser sometidos a bloqueo. Entonces, cuando uno revisa lo difícil que es seleccionar los pacientes, aparecen estas editoriales, por ejemplo, del British of Neurosurgery, donde dice, la fusión espinal del dolor lumbar crónico, la verdad, estamos derrotados. Sin embargo, creo que es un poco pesimista esta carta, y vamos a revisar por qué. Bueno, existe evidencia de que la fusión nos puede ayudar en el manejo del dolor lumbar crónico. Indudablemente que mientras mejor seleccionamos nuestros pacientes, mayores son las chances de que eso ocurra, pero particularmente este trabajo de Peter Fritzel del registro noruego de patología lumbar es ganador del premio del Volvo 2001, es el estudio randomizado clínico prospectivo de mejor calidad y se los quiero mostrar. En Noruega es un caso bien particular porque tienen un muy buen registro de los pacientes sometidos a patología lumbar y eso es porque lo hacen por ley. Entonces, acá ustedes pueden ver que con un seguimiento de 2 años, los pacientes sometidos a fijación lumbar, estos son fijaciones lumbares instrumentadas, tienen una mejoría significativa del dolor lumbar medido a través del ODI, con una diferencia porcentual estadísticamente significativa que va de un baseline de ODI de 64 a 43, lo que es un porcentaje del 32%. Ahora, en puntos del ODI, ustedes pueden ver que son menos, son 20 puntos, pero sigue siendo interesante. Ahora, la pregunta es, un poco lo planteo abajo, es si bien esta es una estadística y una diferencia significativamente estadística, cuando uno va y analiza si esa diferencia en el contexto clínico es suficiente, la verdad es que estamos justo al borde de lo que conocemos como la estadística clínica mínima, ¿ya? O de minimal clinical difference. Y esto, comparado con grupos no quirúrgicos, podemos ver que fueron mejores los resultados. Es decir, ¿existe una mejoría? Sí, es así. Es un poco mejor que en pacientes sometidos a grupos o tratamiento no quirúrgico, pero esa diferencia y esa mejoría no es una gran mejoría. Suficiente sí, pero no es una gran mejoría. Ahora, cuando vamos a revisar metaanálisis o varios otros estudios sometidos a prospectivos y randomizados, aparece estos 5 estudios que hasta el día de hoy es la mejor evidencia posible, de los cuales el de Fritzel sigue siendo el que favorece más la fijación, pero destaco en rojo también este estudio de Brox que muestra que los pacientes con tratamiento no quirúrgico tuvieron mejores resultados que los pacientes de tratamiento quirúrgico. Este trabajo en particular tiene un tratamiento no quirúrgico muy ordenado y que son muchas horas semanales invertidas en la rehabilitación, lo cual evidentemente hace que su validez externa o la probabilidad o la capacidad de llevarlo a cabo en otro lugar del mundo sea más difícil y complejo.
Pero vean que nuevamente aparece esta duda. Si uno ve el plot del metaanálisis, vemos que si bien en el plot final no hay una categóricamente algo que favorezca la fusión por sobre el tratamiento no quirúrgico, sí hay un grado de tendencia. Ahora, si vamos a hacer la fusión espinal, ya vimos que es fundamental la selección del paciente, tenemos que planificar de la manera óptima cómo llevar a cabo. Y esto es lo que vendría siendo el good surgeon o la buena cirugía. Y en eso hay bastante claridad de que la instrumentación y particularmente los tornillos pediculares son hoy día algo estándar si queremos perseguir fusión. Trabajo de Herkovich y varios trabajos más muestran que las tasas de fusión de pacientes instrumentados son significativamente más altas que los pacientes que son sometidos a procedimientos de fusión sin instrumentación. Ahora, si vamos a usar instrumentación, ¿es necesario también utilizar un dispositivo intersomático? Bueno, tenemos bastante claridad que los dispositivos intersomáticos aumentan también las tasas de fusión y disminuyen la falla de implante posterior. Este es un modelo biomecánico donde ustedes pueden ver que el strain, es decir, la carga que se somete a los elementos posteriores, disminuye considerablemente cuando hay un implante en la región anterior. Ahora, hoy día la oferta de esos implantes es muy variada y hay múltiple literatura que compara uno con otro. Los vamos a revisar más adelante. Las vías de abordaje para lograr una fusión en un paciente con escondilosis son variadas. Tenemos el PLIF, CLIF, las vías laterales, anterolaterales y derechamente las vías anteriores. Cada una de ellas con algunos beneficios y problemas. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque la verdad es que cada implante tiene características particulares, pero hay algo que es bien categórico, que es el tamaño de los implantes en las vías anteriores o en las llamadas vías oblicuas o laterales, son significativamente mayores. Y son significativamente mayores, lo que permite un implante con un mejor apoyo periférico, lo que permite tasas de fusión que, desde el punto de vista biomecánico, debiesen ser mejores. Cuando se compara clínicamente, estas técnicas han demostrado bastante similitud entre todas ellas. No es parte de esta revisión y técnica por técnica, porque la verdad que sería bastante extenso y pierde un poco el foco. Les hice una tabla con los beneficios y riesgos de cada una de estas técnicas, que es fundamental conocer. Sabemos que el PLIF fue una técnica muy frecuente y muy realizada, tiene buenas tasas de fusión, pero tiene tasas de lesión dural y poca corrección de desbalance sagital y coronal. El CLIF, en cambio, tiene como técnica benéfica menor lesión dural, porque trabajamos más lateral, ¿cierto? Al saco dural. Sí podemos llegar a tener ganglionitis y manipulación de la raíz de manera importante, y tampoco es una gran herramienta por sí sola para poder restaurar ciertos parámetros espinopélvicos, lordosis lumbar y de balance coronal. Sin embargo, es un buen soporte anterior que si agregamos a gestos de compresión posterior puede perfectamente entregarnos algún grado de corrección. Las técnicas laterales que bien conocen en Brasil, ¿cierto? Empujadas por el doctor Pimienta, es hoy día una técnica que a mí particularmente me gusta mucho, tiene la capacidad de realizar descompresión indirecta, tiene la capacidad de corregir particularmente la deformidad coronal de muy buena manera. Y finalmente la LIF, que para el segmento 5.1 es probablemente un estándar, donde el Hospital Cayurú, ¿cierto?, tiene mucha experiencia y tiene algunos riesgos propios de la técnica, como la eyaculación precoz, que es bien marginal, casi inexistente, y altas tasas de fusión. Entonces, con todo esto en la cabeza, ¿cierto?, con la selección de la técnica, con la selección del paciente, entendiendo lo que nos ofrece hoy día la literatura y cuáles son los desfechos o outcomes, si lo vamos a hacer, hagámoslo lo mejor posible. Y en eso, la planificación preoperatoria y conocimiento de los parámetros lumbopélvicos con una buena planificación para restaurar, ¿cierto?, la correlación entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica es fundamental. Así como también es fundamental conocer los factores de riesgo
y lo que nos aportan nuestras técnicas para poder llegar a obtener una fusión sólida. En eso es muy importante entender que la preparación del sitio quirúrgico, una adecuada decorticación, la selección de los implantes, ya sea en relación a un aloinjerto, autoinjerto o en pacientes que tengan riesgo de no consolidación, agregar o no BMP, un ambiente mecánico que sea el óptimo y el propio para poder favorecer esta fusión, va a ser lo que nos va a llevar ¿Aló? ¿aló? A un resultado ideal. Finalmente, hay algunas situaciones en las que, aunque planifiquemos bien y aunque tengamos la mejor de las intenciones, no deberíamos proceder a una fusión. Particularmente, en mi opinión, la osteoporosis severa, con un T-score bajo 2.5, los pacientes con Parkinson, los pacientes que hayan tenido radioterapia local por causa ya sea oncológica o en su historia previa, los pacientes que tengan diabetes mellitus descompensada y finalmente los obesos mórbidos que hoy día a través de técnicas MIS han ido ganando algo de espacio, pero siguen siendo pacientes donde las complicaciones pueden aumentar de manera considerable. Muchas gracias por su tiempo e su atención. Fernando, muito obrigado aí pela apresentação, tá? E acho que vamos dar continuidade aqui, vamos pedir para o André, se possível, já compartilhar a tela e iniciar a tua aula. André, por favor. Eu comecei falando português e acabei falando mais espanhol que português. Me desculpa, mas passou muito tempo que eu já morei no Brasil e fazer uma aula, às vezes, um pouco mais complexa. Mas agradeço o seu tempo. Tá ótimo. Foi tudo bem, Fernando. Tá ótimo. Obrigado, cara. Obrigado pela tua apresentação. Deu para entender aqui, Fernandinho. Alô? Beleza. Vou testar um pouco isso, tá? Dizer que eu feche um pouco a câmera e talvez acabe melhorando um pouquinho aqui a projeção ou a velocidade da internet, tá? Obrigado primeiro pelo convite, SBOT Santa Catarina, Fernando, Felipe Gás. Muito bacana poder participar desses temas de atualização e compartilhar algumas ideias com vocês, coisas que a gente ou tem mais interesse ou acabou tendo um pouco de vivência. Hoje, para a gente poder fechar esse tema da noite, tenho certeza que todos estamos cansados para mais avançar da noite. A gente vai fechar num tema que eu acredito que seja um pouco mais para ideias, mais para a gente deixar talvez mais perguntas do que respostas, mas é interessante para a gente poder discutir junto. Então, a proposta que pudesse falar nos próximos minutos, na verdade, são técnicas ou possibilidades de reparo biológico para doença degenerativa de scalp. É uma gama muito grande que a gente tem quanto às opções hoje que existem, que são estudadas, que têm sido realmente cada vez mais interesse do cirurgião de coluna, mas alguns itens foram elencados para a gente conversar nos próximos minutos, são esses que a gente vai tratar. O primeiro deles corresponde à terapia celular, ou uso das células-tronco. Talvez o mais completo, talvez o que chame mais atenção até por questões de mídia, muitas vezes reportagens dos próprios pacientes, como se encontra o tema, se existe possibilidade de uso, que eles querem realmente ter um procedimento com novo, esse tipo de tecnologia, mas a gente, como cirurgião de coluna, a gente acaba tendo que se posicionar muitas vezes sem relação a isso. Na verdade, o principal argumento técnico ou teórico relacionado ao uso desse tipo de tecnologia, células-tronco, é que essas células elas têm um potencial indefinido de diferenciação celular. Elas podem realmente se diferenciar de modo funcional, elas têm a característica de ter uma autodeterminação e realmente poderem ser moldadas de acordo com o interesse. E aí, trazendo para o contexto de coluna, a gente pode realmente direcionar as células-tronco para que elas possam se diferenciar em células que possam compor ou do colágeno ou estruturar e organizar estruturas fiscais. Existem vários desafios relacionados ao uso dessa tecnologia, então, entre eles, a fonte de células-tronco é extremamente variável
Isso também altera completamente as características das células. Quando nós estamos falando de terapia celular, um ponto crucial corresponde à passagem. Praticamente todas as terapias celulares eu preciso aumentar a quantidade de células, são milhões de células que precisam ser transplantadas. Então, quando eu preciso chegar em milhões dessas células, eu preciso realmente fazer um processo que é chamado de cultura celular, ou cultivo celular. Cada vez que eu dobro de quantidade, eu aumento uma passagem. Começo na P0, vou para P1, assim por diante, indefinidamente. Cada vez que eu avanço em uma passagem, eu tiro um pouquinho da característica de diferenciação completa dessas células. Ela perde um pouco. E, eventualmente, eu não consigo chegar a uma célula funcional ao final das minhas passagens, ao final do meu cultivo celular, que pode prejudicar um eventual transplante de células-tronco no resultado do nosso paciente. Bastante discussão existe quanto a uma pré-diferenciação e, basicamente, pensando em disco intervertebral quanto ao ambiente. É importante que nós lembremos que o disco do adulto ele é uma estrutura avascular, que ele tem praticamente quase nenhuma célula viva, no sentido de célula funcional ou que tem uma alta atividade metabólica, e que mesmo que a gente transplante células-tronco, eu preciso que elas realmente produzam um tipo específico de colágeno, que aí, além dessa produção específica quanto ao tipo, ele possa se interrelacionar com as estruturas que já estão presentes, fazendo uma integração funcional. Basicamente, existem vários desafios quando a gente considera a utilização de células-tronco no contexto da degeneração discal. Obviamente, já existe bastante avanço quanto a isso, e aqui a nossa proposta é trazer realmente o que nós temos hoje como evidência científica, e um dos melhores estudos, ou na verdade mais avançados quanto ao nível de evidência, corresponde a esse que é um trial randomizado de uma duração considerável. Se recrutaram 100 pacientes no centro e tiveram como critério de inclusão pacientes que tinham pelo menos 6 meses de dor lombar baixa, com falha de tratamento conservador bem realizado por pelo menos 3 meses. Os pacientes eles precisavam ter algum tipo de dor relacionada desde o começo da coluna lombar até o início da coluna sacral, de LS1, e como o Dr. Gustavo comentou anteriormente, eles precisavam estar em estágios de intermediários até avançados, considerando a escala de Firman. De 3, aqui ele colocou até 6. O que eles propuseram e o que eles realizaram? Eles fizeram um transplante de células-tronco mesenquimais da fração estromal, que são aquelas que realmente têm maior potencial de diferenciação, e eles compuseram diferentes grupos de pacientes. Um dos grupos recebeu 6 milhões de células-tronco, outro grupo recebeu 18 milhões. O terceiro grupo, já fazendo parte do controle, recebeu apenas meio veículo. Na verdade, essas células elas precisam ser transplantadas em algum tipo de solução. Então, eles utilizaram compostos de ácido hialurônico, uma espécie de gel, e um dos grupos recebeu apenas o gel, apenas o ácido hialurônico. E o último grupo recebeu solução salina para fazer realmente o grupo controle negativo. Os pacientes tiveram um segmento bastante extenso, um follow-up de até 3 anos, seriado, e eles foram avaliados quanto à presença de eventuais eventos adversos graves, bem como scores funcionais, como o próprio VAS, da coluna lombar, e algumas escalas de qualidade de vida, o OSVES, SF-36, a escala de retorno ao trabalho, que é a WPAI. O que é interessante que a gente pode destacar é o resultado desses autores. Realmente, o grupo experimental correspondeu à utilização de células-tronco desde 6 milhões até 18 milhões. Eles apresentaram melhores índices quanto ao índice de Oswestry e menores valores do VAS, ou seja, menor taxa de dor lombar. Bem como, em geral, todos os grupos que receberam células-tronco apresentaram baixa taxa de eventos adversos. Inicialmente, quando a gente olha os resultados, eles são até animadores. É um estudo bem construído, é um estudo bem desenhado, multicêntrico, organizado, é um trial de importância quanto a esse contexto. Mas existem diversas perguntas que permanecem sem resposta. A primeira delas é que nessa fisiopatologia da degeneração discal, não é muito bem compreendido, apenas compreensível, qual especificamente é a origem da dor. Um outro ponto é que existe possibilidade do próprio veículo, nesse caso o ácido hialurônico, ter feito uma função positiva na modulação do ambiente, e não necessariamente a resposta tenha sido exclusivamente ou em sua maior parte
pelas células-tronco. Não existe nenhuma sinalização interna de metabolismo dessas células, e, finalmente, esse é um estudo patrocinado, uma vez que existe uma companhia que manipula essas células, que realmente tem interesse comercial na formatação disso como um produto disponível, uma vez que não existe reação cruzada, pelo menos em tese, e todo o desenho do estudo ele é baseado quanto à segurança, e isso eles realmente conseguem comprovar. A segurança é alta, porém, infelizmente, os desfechos específicos quanto à terapia celular ainda existem mais perguntas do que respostas, pensando na regeneração ou até mesmo em alguma funcionalização em disco degenerado. Para a gente poder fechar um pouco esse tema, então, trazendo uma meta-análise que analisou apenas trials clínicos randomizados, considerando eficácia clínica e segurança na aplicação de células-tronco mesenquimais na doença de escala degenerativa. Em resumo, para que a gente não aprofunde muito e também não avance no tempo, foram analisados apenas 3 trials clínicos randomizados de pacientes com essa característica e de estudos bem desenhados quanto a isso. Se a gente olha um pouco mais do lado direito, na figura inferior, a gente entende pelo forest plot, pelo gráfico em diamante, que existe uma boa tendência, uma boa resposta comparativa para a utilização da terapia celular em relação à resposta do BAS. Existe alguma influência positiva quanto ao controle da dor lombar baixa, mas o que nos chama a atenção, até mesmo na conclusão que eu colei aqui no estudo, é que a dose adequada, a frequência, se são uma ou mais injeções, qual é o timing correto de aplicação, dependendo de proposta desse tipo de terapia, e qual é o sistema de entrega, se é uma injeção vital, se é uma estimulação da própria célula que ainda está presente no disco, que tem características de célula indiferenciada. Nenhuma dessas perguntas até hoje foram respondidas. A gente permanece com uma grande necessidade de avanço de investimento, caso queira realmente ser formatado uma possibilidade comercial da aplicação da célula-tronco e que traga benefícios reais aos pacientes que apresentam uma provável ou até mesmo possível dor de origem vital. Na sequência dos temas que nós estamos conversando, uma outra proposta de abordagem quanto ao reparo biológico corresponde ao PRP. PRP é o plasma rico em plaquetas, ou já numa modalidade secundária, PRF, plasma rico em fibrina. O princípio da utilização desses derivados ou hemoderivados é que ambas as variações, isso vai depender do protocolo de refinamento, de produção, eles têm, em teoria, alta concentração de fatores de crescimento. Por sua vez, esses fatores são capazes de estimular a produção tanto de colágeno, quanto de realizar ou exercer um efeito anti-inflamatório local, no próprio tecido em que eles atuam. Existem também, de modo semelhante com a terapia celular, alguns desafios que são importantes. O primeiro deles, inúmeros protocolos quanto à formatação, quanto ao preparo, quanto à composição, tanto do PRP quanto do PRF. De modo semelhante, quando nós pensamos na terapia celular, o ambiente de um disco degenerado ele é desfavorável para a ação dos fatores de crescimento, por mais alta concentração que eles estejam presentes. Não existe uma padronização quanto ao momento adequado de infusão. Se a gente pensar na evolução em correlação com imagens, mais uma vez trazendo score, a escala de Firman, não é bem determinado até que estágio que seria interessante uma possível abordagem com hemoderivados como PRP. Existe um termo que é bastante importante, muitas vezes esquecido, que chama variabilidade idiosincrásia. O nome é um pouquinho avançado para essa hora, mas é basicamente que a gente possa ter compreensão que cada PRP ele é individual e ele é específico. Então, se eu retiro e eu monto o meu PRP, eu tenho uma taxa de fator de crescimento, eu tenho um ponto de fator de crescimento que é diferente de qualquer outra pessoa. Ele é quase que uma marca individual, como nós temos de outras características extremamente pessoais, e que muitas vezes ele pode ser não interessante em uma abordagem para um disco degenerado. Posso não ter os fatores de crescimento necessários para que possa fazer um estímulo adequado de produção de colágeno, até uma vascularização temporária, na minha característica de PRP. Diferente das células-tronco,
PRP ou PRF, ele sim apresenta chance de reação imunológica cruzada. Então, ele não tem uma característica interessante quanto a uma produção em série ou organismo em banco, uma vez que existe uma taxa um pouco aumentada quanto a eventuais desfechos graves do tipo de reação imune à utilização de doadores de PRP. Por fim, a gente considera que a qualidade da PRP, muitas vezes, ela não é considerada ou testada uma resistência de processos caros de realização, antes mesmo de um teste ou de uma infusão, mesmo que experimental. Existe literatura também de testes clínicos em pacientes que apresentam características da baixa com aplicação intradiscal de PRP. O que eu trouxe aqui foi um grupo de pesquisadores que recrutaram 33 pacientes. Todos foram testados previamente no procedimento de Disc-PRO, para realmente tentar entender que a principal origem desses pacientes tinha uma origem discogênica, uma origem daquele nível discal. Quando comprovada a origem discal única, apenas um nível, houve o preparo do PRP com extração de apenas 10 ml do sangue e uma injeção final intradiscal de 3 ml de PRP. Esses pacientes foram acompanhados de follow-up humano, então seriado também ao longo das semanas e meses, e todos avaliados por eventos adversos, VAS lombar e SF36 até em um ano. Basicamente, o que nos chamamos os grupos de controle. Esses pacientes que receberam PRP autólogo, eles não tiveram os seus PRPs dosados com os seus fatores de crescimento. Não houve padronização quanto ao momento de injeção, nem mesmo quanto ao score de firma, e realmente eles não tiveram um follow-up mais avançado para entender se eventualmente esse PRP levou a um possível processo avançado de ossificação. Existem alguns grupos de fatores de crescimento que eles têm tendência à ossificação e pode ser um desfecho não positivo quanto a uma injeção intradiscal desse tipo de hemoderivado. Por fim, abordando a primeira via de opção, já um pouco mais antiga, na verdade, a via mais clássica, que até mesmo motivou o estudo com as outras linhas biológicos, falaremos rapidamente quanto aos fatores de crescimento de associação dos biológicos. Esse grupo de abordagem, na verdade, ele corresponde a frações de proteínas, que podem ser enzimas, que podem ser outros facilitadores, que basicamente vão ativar algumas cascatas biológicas. Eles basicamente tentam mudar a chave. O ambiente que está em catabolismo, que é o ambiente de regeneração discal, para a construção de um metabolismo anabólico. Desse modo, que eles consigam também controlar o próprio ambiente inflamatório. Ainda mesmo hoje, por mais que seja a terapia inicial, uma abordagem biológica quanto ao regeneração discal, eles apresentam um custo elevado, existe um certo descontrole ou dificuldade realmente de controle quanto às ativações de reação em cadeia, uma vez que eles não são específicos. Eu vou trazer um pouco dos exemplos disso. Existe ainda uma discussão interessante que eles podem ser associados a outras técnicas, como a própria terapia solar, como a própria influência do PRP, mas não se sabe exatamente, de modo das opções, qual seria o momento ou a via ideal de aplicação. Uma revisão já um pouco mais antiga, considerando a utilização e injeção de fatores de crescimento, ela realmente chama a atenção que esses fatores, que são as proteínas, eles são capazes de alterar o metabolismo do disco, fazendo aumento de produção de elementos discais, como o próprio ADP, e diminuindo os marcadores ou até mesmo as proteínas catabólicas, como interleucina 1, o fator alfa de necrose tumoral. Em termos gerais, fatores de crescimento, desde os anos 2000, apresentaram excelentes resultados in vitro e até mesmo testes com animais, mas uma baixa correspondência já nos resultados in vivo e até mesmo em ensaios curtos em humanos. Aqui está mais na linha já dos imunobiológicos, que tem uma proposta de transcrição ou de transposição mais concreta, uma vez que há a possibilidade de utilização dessas mesmas drogas ou medicações em outras doenças,
Existe um estudo interessante que é a aplicação do etanercept. Basicamente, ele é um inibidor do TNF-alfa e foram avaliados 77 pacientes da mesma forma, com dor lombar baixa, refratários ao conservador, em estágio de 3 a 5 de firma, e que tiveram uma discografia comprobatória em relação ao principal componente de dor. Esses pacientes receberam 10 miligramas de etanercept intradiscal, e também por procedimento percutâneo, associado a 2 mililitros de bupivacaína. E nesse estudo, o grupo controle recebeu apenas a bupivacaína. Estudados em até 2 meses, sequencialmente, tanto quanto eventos adversos graves, quanto o VAS e a escala funcional de Osborne. E realmente, como resultado, foi realmente identificado uma melhora das taxas de controle de dor lombar dos pacientes que receberam o etanercept em comparação ao controle. Alguns pontos de discussão, que é um follow-up relativamente curto, em 2 meses, e já foi notado que a partir de 4 para 8 semanas, a diferença de resultado entre os dois grupos acabou a ser pequena. Então, muito provavelmente, para que tenha um efeito duradouro, uma possibilidade de tratamento de lombar baixa desses pacientes, eles deveriam receber injeções sequenciais. Isso, lógico, aumenta o custo, diminui a relação de custo-efetividade, e muitas vezes acaba não sendo uma proposta terapêutica interessante para trazer para a prática. Último ponto, o que tem realmente chamado mais atenção nos últimos anos, acaba sendo um tópico que faz uma associação entre as diversas possibilidades de reparo biológico, que são corresponde à utilização de biomateriais. Os biomateriais, eles podem ser construídos e eles basicamente atuam em sistemas de entrega, de delivery. Eles podem transportar ou carregar fatores de crescimento, proteínas, compostos orgânicos, podem ser estimulados para que possam ter um auxílio com uma determinação de diferenciação em condrócitos de células-tronco, e basicamente eles são produzidos de acordo com a necessidade. Finalizando, para a gente não avançar muito mais o tempo, quis deixar esse destaque importante, não aplica muito para o Fernando, realmente não sei qual que é a situação do Chile, Fernando, mas para nós, colegas brasileiros, hoje, na situação atual, oficialmente nós não somos autorizados a nenhum tipo de comercialização ou divulgação desse tipo de proposta de terapia ou de tecnologia como terapia, como um produto, como uma terapia formatada, exceto em situações de pesquisa, que lógico precisa ser aprovado em comitê de ética, normalmente é encaminhado ao próprio Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, dada a importância até mesmo as questões éticas envolvidas, uma vez que não há autorização de pesquisa, não há realmente uma formatação, até mesmo todas as perguntas que a gente precisa para nível de segurança satisfatórios e realmente uma mercantilização desse tipo de proposta terapêutica. É realmente para que a gente possa lembrar disso e tratar com seriedade o tema, não atrapalhando até mesmo uma futura utilização desses recursos que podem ser bastante importantes e úteis, pensando nesse contexto dos nossos pacientes. Obrigado. André, muito obrigado também pela apresentação aí, foi ótimo, cara. Parabéns pela apresentação, tá? Queria, de antemão, já agradecer todo mundo que participou, doutor Luiz, André, Fernando Lira. Muito obrigado pela exposição das aulas, foi realmente enriquecedor aqui para a gente. E queria fazer, tem uma pergunta aqui do nosso amigo lá de Assunção, doutor Luiz Gustavo, o Rota, Juan Rara. Durante a tua apresentação, ele questionou sobre a utilização da radiofrequência, qual seria o momento ideal para utilizar, e se o senhor tem alguma experiência com a utilização da radiofrequência, o que o senhor pode falar para nós aí da utilização no tratamento da dor lombar, especificamente provavelmente na síndrome facetária aí? Opa, sim. Rota. Tripla rota. Tudo bem? Na realidade, a radiofrequência, no meu ponto de vista, tem indicação para única e exclusivamente a doença facetária. Existem relatos, experiências pessoais de radiofrequência para outras lesões, como lesões radiculares, mas realmente eu acho que
é algo de pouca utilidade prática e eu não tenho experiência para compartilhar. Agora, na doença facetária, sim. A questão é que aqui, o que cabe realmente é uma tríade. Exame físico adequado, ou seja, a dor do paciente tem que ser relacionada a um quadro de síndrome facetária. Alteração de imagem, ou seja, correlação lógica do sintoma com a imagem. O paciente tem artrose facetária, ele tem alteração marcante na faceta articular, descrita e relatada, associada a um sintoma específico de dor facetária. E terceiro, que é bastante importante, é um bloqueio teste positivo. Então, isso aqui no Brasil é meio que um protocolo, né? E eu concordo totalmente. Você tem que ter um alívio marcante. Eu diria que no mínimo 50 a 60% de alívio com um bloqueio teste para você considerar um procedimento por radiofrequência. Então, isso aí você concorda clínica, imagem e teste provocativo. Aí seria um quadro interessante. É um procedimento de alto custo, né? Você precisa de uma autorização prévia, a gente sofre bastante aqui no Brasil para conseguir, porque é a história dos bons pagam pelos maus, né? Nós temos um número de gente pedindo sem protocolo e tudo mais. Então, se você não tiver boa justificativa, eu recomendo não pedir, até para a gente, de certa forma, não queimar a técnica, né? Mas o resultado é positivo quando bem indicado. Tá bom. Obrigado, Luiz. Eu concordo. Geralmente vamos fazer um bloqueio que tenha um resultado positivo. E a outra que eu complementaria é que geralmente a risotomia acá em nosso centro, pessoas jovens não fazemos muito a radiofrequência. Geralmente vamos fazer isso em pessoas de maior idade ou pessoal que tem um Gutalier já elevado. Porque se bem você tem a técnica, o risco de fazer uma denervação existe. Ainda que você faça a técnica ótima, tem casos bem descritos que em pessoas jovens tem uma denervação e aí fica mais difícil ter um bom controle do lombalgia. Bem lembrado, bem lembrado. As terminações que vão para a Oi, facete doutor. são muito próximas das que vão para o paravertebral. Multíplicas. Oi, doutor Felipe. Pode fazer uma pergunta Cara, fica à vontade, Juan. Fica à vontade, cara. para o doutor André? Aqui nós estamos fazendo a células tronco em quiste óseo aneurismático. E a minha pergunta é sessão de recoleção de células tronco. Como que faz? Falhou um pouquinho o áudio aqui, eu acho que a minha conexão não está muito boa. Mas eu entendi que você explicou que vocês estão utilizando terapia celular com células tronco em cistose aneurismático, correto? Sim, sim. E aí, só a pergunta no final que eu não entendi, desculpa. E a pergunta é o mecanismo de recolección. Como tira os células tronco? De onde tira? Como faz? Existem diversas opções. O que é mais fácil na prática clínica é realmente o aspirado de medula óssea. Ele tem uma fonte interessante quanto à porcentagem de células mononucleares, e vai depender muito qual que é a sua necessidade, pensando na quantidade e na viabilidade dessas células. Mas o mais comum é o aspirado de medula óssea da própria cristalica. Tem como fazer de modo bastante fácil. O que a gente questiona é a metodologia e até mesmo a sinalização. Sempre vai ter uma porcentagem de células tronco mesenquimais. O esperado é que seja entre 0,4% e até 2% do total de células que você faz de um aspirado de medula óssea de cristaleca de um adulto, que seja uma fração correspondente às células tronco. Dessa tem uma fração estromal. E vai depender qual que é a sua utilização, o que você precisa que essa célula realmente se diferencie, ou só module o ambiente, a gente vai ter uma quantidade bastante diferente. Se eu falo de 1 milhão, de 6 milhões, de 20 milhões, em relação a diferentes necessidades, quanto realmente a aplicação desse pool de células. Mas às vezes tem até mesmo em procedimentos facetários, discais, e realmente vendem isso como produto,
sem nem mesmo caracterizar como célula-tronco, sem nem mesmo ter mínimo de nível de segurança. Infelizmente, a gente acaba atrapalhando uma possibilidade de um recurso interessante e agora apresentando resultados que podem ser não necessariamente interessantes. Mas essa opção de utilização de cistócio carismático eu realmente não conheço e não tenho maior proximidade. É interessante, talvez, para buscar entender como é que seria o processo. Eu acredito que seja por modulação, né? A gente tem uma cavidade que a gente pretende abordar, talvez a própria possibilidade de modulação do ambiente possa ser interessante nessa regressão do tumor. Interessante. Depois eu dou uma olhada até para a gente trocar ideia. Sim, porque eu faço essa pergunta porque a gente faz a toma da cresta ilíaca e põe em centrifugador Harvest Entre... a 13.000 revoluções. Sim. Mas Sim. o hematologista fala, o outro cara fala, como que você sabe que é célula-tronco ou é célula... ¿Me entiende? Entonces, Claro. outros caras falam que não, você tem que ser marcado com radioisótopos. Por isso que perguntei. Oficialmente, para a gente caracterizar como célula-tronco, precisa ter a marcação do marcador de superfície, que é aquele CD, que é um cluster design, é o que a gente tem como aquele CD. Então, tem um conjunto de CDs, aí a gente depende do que eu estou falando, de onde que eu estou tirando. CD 16, CD 36, CD 9 negativo, os outros positivos, e aí, oficialmente, eu caracterizo aquela célula em um dos estágios de que corresponde à célula, sem dúvida nenhuma, fazendo uma centrifugação do aspirado, pegando a fase intermediária, que é o mais comum, que você consegue realmente separar a fase celular, você vai ter o percentual de células indiferenciadas. Agora, o quanto que tem ali e a qualidade daquela desdiferenciação daquela célula primitiva, isso não é conseguido garantir. A gente até olha direto no microscópio, faz contagem celular, e a gente imagina que seja uma célula com potencial de diferenciação, mas realmente para que possa garantir é passar em uma máquina que chama FACS, FACS. E aí no FACS você consegue marcar todos os CDs e caracterizar se aquela tua amostra realmente caracteriza uma célula-tronco ou não. E aí realmente leva tempo, a gente precisa separar a amostra, não é muito viável para você tirar, fazer a centrifugação e aí já aplicar no paciente. Aí a gente acaba atrapalhando um pouco nesse processo de uso direto. Mas é o que a gente deveria fazer. Obrigado, doutor. Acho que é isso aí, pessoal. Obrigado, Juan, pela participação também. Queria ver se alguém mais tem alguma pergunta. Se for quiser perguntar aí, fica à vontade. Pode abrir o microfone, como não tem nada no chat aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que vou passar a palavra para o Fernando Lupicelo aí. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado, doutor Luiz, doutor Fernando Lira, doutor André Arruda, pela participação. Obrigado aí. Valeu, gente. Obrigado, Fernando, também pelo convite e obrigado, SBOT Santa Catarina. Legal, pessoal, legal. Pô, ver uma discussão com esse nível aí no nosso evento. Fiquei bem impressionado. O Arruda já conheço desde a época de cientista dele em Davos e vi que seguiu essa veia aí. Legal. A gente Alto tenta, nível né, Fernando? Legal, obrigado. Alto nível da apresentação. Fiquei bem interessante. Gostei de ver que, para nós, cirurgiões de outras áreas, ou ortopedistas gerais, é um tema bastante polêmico e, sei lá, a gente tem dificuldade de dar informação. Eu vi que para vocês ele também é um tema bem discutível, então imagino que é uma coisa de complexidade mesmo. Queria agradecer a todos novamente, obrigado por estarem aí até esse horário. Peçam desculpa às famílias aí por termos tomado o tempo de vocês à noite. Agradecer os colegas de fora aí do país que entraram na reunião também, acho que engrandeceram a nossa reunião. Queremos colocar a Sociedade Brasileira de Quadril Regional de Ortopedia Regional Santa Catarina à disposição do que vocês precisarem aí. E agradecer o PH
o Felipe aí pela condução da reunião. Cíntia, te passo a palavra, se quiser encerrar a reunião, fica à vontade. Bom, muito obrigada a presença de todos. Lembrando, então, mais uma vez que essa aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, depois vocês podem divulgar se for de interesse de vocês, e lembrar do nosso patrocinador exclusivo, que é a ADIO. Muito obrigada, meninos. Boa noite. Pessoal, Boa noite. obrigado, Luiz. Obrigado, Obrigado. pessoal. Um abraço a todo mundo aí.